Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa escalada bíblica observando o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro muito querido por muita gente. Quando a gente pergunta na igreja qual é o livro preferido, muitas pessoas se referem ao livro dos Salmos e nós vamos ver algumas particularidades desse livro nessa aula de hoje. É importante a gente contextualizar o livro dos Salmos dizendo que os Salmos eles não foram escritos todos de uma única vez. O livro dos Salmos ele não tem uma data definida porque, na verdade, nós temos hinos, cânticos, orações que se tornaram salmos, sendo escritos e utilizados pela comunidade de Israel durante grande parte do período do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, o Salmo de Moisés, depois nós temos muitos salmos de Davi, temos de Salomão, temos dos filhos de Coré e temos alguns salmos em que o autor é desconhecido. Quando na nossa Bíblia, abaixo do título, nós temos uma indicação de onde esse salmo foi escrito ou do período em que ele foi escrito, nós conseguimos localizar com mais precisão. Em outros momentos nós não temos isso e nós entendemos então que esses salmos, eles faziam parte da comunidade, eram utilizados pela comunidade, mas infelizmente se perdeu o momento histórico onde esse salmo foi escrito. Com relação aos autores, como eu já citei, nós temos vários autores e alguns desconhecidos, mas Davi, com certeza, é o salmista mais conhecido e nós temos indicação logo abaixo do título do salmo que foi Davi quem o escreveu. Eu quero destacar aqui o versículo 14 do Salmo 19, que é um versículo chave nesse sentido para a gente acompanhar o livro dos Salmos. Diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19, 14. Nesse verso nós temos aqui alguns propósitos do livro do Salmo, de modo geral. Então, quando ele diz das palavras da minha boca, nós entendemos que muitos salmos eles eram cantados, e inclusive existe um esforço nos nossos dias de colocar músicas nos salmos para que eles possam ser cantados na igreja. É claro que nós ganharíamos muito com isso, porque o livro dos Salmos é um livro que traz uma teologia muito, muito profunda e, ao mesmo tempo, é uma experiência de vida, uma experiência de vivências, tanto de alegria como de momentos mais tristes, e que muitas vezes nós não temos palavras para verbalizar aquilo que nós sentimos, e quando nós lemos o livro dos Salmos, nós encontramos essas palavras. Então, essa primeira parte do verso, ela nos diz a respeito disso. Mas ela também fala sobre uma meditação do coração, e o desejo é que seja agradável a Deus. E quando nós meditamos nos Salmos, em modo geral, no livro todo, nós vamos perceber uma temática muito interessante, que é a de um coração que se expressa abertamente a Deus. Ele não fica com meias palavras. Quando ele se sente desesperado, ele verbaliza. Quando ele se sente entristecido, ele verbaliza. Quando ele está cheio de gratidão, ele verbaliza isso também. Então é importante a gente olhar para o livro dos Salmos como esse livro que nos orienta também numa meditação. O que é meditação? É a gente pegar ali um salmo e aplicá-lo na nossa vida, Então, o Salmo 1, que é um salmo muito conhecido, que fala da diferença entre o ímpio e o justo, você vai lendo cada um desses versos e vai aplicando à sua vida, Como
eu sou bem-aventurado, né, por ser justo, por estar nos caminhos do Senhor. O que significa ser justo, né? E aí nós vamos entendendo que o Salmo não fala a respeito de alguém que é impecável, mas fala a respeito de pessoas que recebem da justiça de Deus, né? E aí nós vamos entendendo e aplicando isso na nossa vida. Bom, irmãos, se fosse para a gente expor cada um dos salmos, é claro que a gente passaria muito tempo aqui e isso seria uma tarefa muito prazerosa, mas nós não temos tanto tempo assim. Então, a maneira como eu resolvi trazer essa aula é colocando os tipos de salmos que nós temos, né? Então, o primeiro tipo de salmo que nós temos é o que a gente chama de salmos de petição. Eles são uma grande parte do livro, né, do Saltério, do livro dos Salmos, e eles são divididos de 3 modos. O primeiro é a respeito de súplicas, né, ou pedidos a respeito da comunidade. São aqueles salmos onde nós temos a expressão de o desejo que Deus abençoe a Israel, que Deus abençoe a comunidade, que Deus os livre de situações, né? Esses salmos eles têm aquela característica de iniciar trazendo um problema, né? Uma reclamação, uma queixa ou um lamento, e então depois passa isso com relação à comunidade, e aí depois, no decorrer do salmo, isso vai se transformando em uma espécie de reconhecimento que Deus não os desampara, que Deus não deixou a própria sorte, e que, independente do problema que eles estejam passando, seja seca, fome, uma epidemia, uma peste, que o louvor a Deus precisa ser mantido porque Deus continua sendo bom, né? Existe uma ênfase na confiança. Então, esse é um primeiro tipo de salmo de pedido, de petição. Depois nós temos os salmos que fazem os pedidos, mas de forma individual, né? Então, nesses salmos nós temos uma grande quantidade de salmos, e Davi, por exemplo, é um dos salmistas que faz bastante isso. Um dos tipos de salmo que Davi escreve bastante é aquele quando está sendo perseguido por um inimigo, né? Então, é o pedido de alguém que está aflito para que Deus intervenha, para que Deus livre dos seus inimigos. Outra situação que aparece é a de enfermidade, e uma última ainda é de se sentir injustiçado, né? Aqueles salmos onde o salmista fala: até quando, Senhor, eu vou continuar nessa condição, né? Esses salmos, eles normalmente terminam com uma convicção de ser ouvido e também enfatizam a confiança do salmista em Deus. Um terceiro tipo de salmo de pedido é o que é chamado de salmos imprecatórios. Esses são salmos que deixam a gente um pouco em dúvida, né, sobre como a gente lida com eles, porque são os salmos em que os autores pedem que Deus faça uma punição com os seus inimigos, né, que Deus de fato corrija, né, castigue os seus inimigos. E fica um pouco difícil, talvez, para a gente hoje ler esses salmos e pensar nesses salmos dessa forma, porque nós entendemos, a partir do Novo Testamento, uma compreensão um pouco mais leve, né, um pouco mais suave, né, com relação aos nossos inimigos, mas a gente precisa entender que dentro do contexto judaico em que esses salmos foram escritos, isso acontecia, e também que não era proibido, ou que não é proibido ainda hoje, a gente pedir essas coisas para Deus. O que a gente precisa entender é que muitas vezes o nosso pedido para que Deus castigue o outro, para que Deus faça as coisas com o outro, ele é motivado por um sentimento ruim, né? Por raiva, por ira, por mágoa. Então,
O caminho para que a gente faça isso é colocar o nosso próprio coração diante de Deus em primeiro lugar e depois nós pedimos sabedoria a Deus, né? Essa é uma forma mais que vai evitar erros da nossa parte, então é importante que a gente faça assim. Depois nós temos um outro grupo de salmos, né? O primeiro é o de petição, depois nós temos salmos chamados de penitenciais. Esses são salmos em que eles são poucos, né? Não tem uma quantidade muito grande de salmos assim, mas é o salmo em que o autor ele se defronta, ele se confronta muitas vezes com o seu próprio pecado. E esse pecado ele entende que ofende a Deus. Então ele roga pelo perdão de Deus. O salmo muito conhecido nesse sentido é o 32 e o Salmo 51, que muitas vezes é utilizado inclusive na liturgia dos cultos naquele momento de contrição e de confissão de pecados. Então, um terceiro grupo de salmos são os salmos de gratidão, né, de ações de graças. E dentro desses salmos nós vamos colocar também os salmos de adoração, porque as ações de graças elas estão sempre relacionadas nos salmos não apenas com receber alguma coisa de Deus, mas com o aspecto de que você recebe algo de bom de Deus porque Deus é bondoso. Então veja, ele sempre relaciona o que Deus oferece junto com um atributo que tem na pessoa de Deus. Então, se a pessoa se sente confortada, é porque Deus é confortador. Se a pessoa recebe uma coisa boa, é porque Deus é bondoso. Se a pessoa tem algum livramento, é porque Deus é um escudo seguro, né? Então, sempre o salmista vai relacionar aquilo de bom que ele recebe, ou seja, ações de graças, com uma característica de adoração, né? E adoração, nesse sentido aqui, é reconhecer esses atributos de Deus, as ações de Deus em benefício ou em correção do povo, mas enfim, características que são de Deus. Uma quarta divisão que nós temos do livro dos Salmos são os salmos litúrgicos. E aí nós temos aqui também alguns tipos de salmos dentro dessa característica. Primeiro é o salmo que fala a respeito de um pacto, né, que Deus fez, uma aliança que Deus fez com Israel. Nós temos o Salmo 50, o 78, 81, 89, 132, que falam a respeito de salmos dessa característica. Depois nós temos, dentro desses salmos litúrgicos ainda, salmos que falam da entronização de um rei, né? E aqui nós temos tanto um aspecto falando de um rei humano, mas esses salmos normalmente transcendem esse papel de que alguma pessoa poderia ocupar para falar do salmo, para falar da pessoa de Deus, né? Ou do Messias que viria, né? Então esses salmos muitas vezes eles têm uma conotação escatológica que a gente chama, né? Falando a respeito do final dos tempos, da forma como Deus vai concluir todas as coisas. Ainda nós temos salmos a respeito do templo e da cidade de Jerusalém, né? Esses salmos eles também são sempre orações pedindo pela paz, pedindo pela prosperidade e pedindo para que os habitantes ali possam celebrar a Deus, possam reconhecer a Deus como esse Deus que é cuidador deles, que é sustentador. Na verdade, a palavra melhor é sustentador desse povo. Um outro grupo de salmos são os salmos didáticos. Isso é, aqueles salmos que vão ser cantados para que o povo seja ensinado, para que traga algum momento histórico do povo, para que eles se relembrem, para que eles cantem, para que eles louvem ao Senhor. Nós temos alguns salmos que foram escritos num formato de acróstico. Isso significa que eles pegaram o alfabeto hebraico e cada frase começa com uma letra do alfabeto hebraico, né? Um salmo
o maior salmo, né, da Bíblia, que é o 119, ele, além de começar cada uma das frases com uma letra do alfabeto hebraico, ele ainda tem uma divisão, né, de rimas que cada um deles começa com uma letra do alfabeto. Por isso que ele é um salmo bem grande. E esse salmo especialmente fala exatamente sobre o ensino, sobre como a lei é boa, sobre como a lei orienta, como ela dirige os passos das pessoas e assim por diante. Dentro desses salmos que são didáticos, nós ainda temos os salmos sapienciais, que são salmos que se parecem muito com o livro de Provérbios. Então, o salmo de número 1, por exemplo, é um salmo sapiencial. Ele é um salmo que vai trazer uma sabedoria, um ensino específico sobre um tema. Então, ali ele está falando sobre ímpios e justos, né? E ele vai descrevendo essas características e nos ensinando qual é o caminho que a gente deve seguir. Nós temos também o Salmo 37, 49, 73 e assim por diante. Basicamente, ele vai falar sobre esses temas, né? O justo e o ímpio, o inocente, o sofrimento do inocente, algumas coisas sobre a existência humana, a transitoriedade, a gente pode chamar, das riquezas. Então ele vai trazer salmos, temas, na verdade, que são do cotidiano das pessoas para que eles se despertem, para que nós, né, tenhamos esse despertamento a respeito do que é sabedoria e do que é falta de sabedoria. Depois, ainda dentro desse grupo, nós temos os salmos históricos, que são salmos que vão falar muito a respeito da história de Israel, são salmos que eles têm um propósito, né, de possibilitar que as pessoas decorem a história, e ao cantar, né, um salmo que vem falando da história, isso manteria na mente das pessoas a vontade de Deus, né, os propósitos de Deus para o seu povo. E por fim, né, nós temos um último grupo de salmos, que são os chamados salmos messiânicos. Esses salmos eles fazem referência direta à vinda de Cristo. Eles são salmos que são muitas vezes citados em grande parte do Novo Testamento, né? Eles são salmos que trazem o tema da encarnação, do julgamento, dos sofrimentos, da morte, da ressurreição, da ascensão, do reinado, e vão falando bastante a respeito de como o Messias, trazendo características, né, melhor dizendo, do Messias. Esses salmos, eles, só para dar um exemplo para você, o salmo de número 2 é um desses salmos, né? Então ali você encontra essas características sendo apontadas e falando a respeito de como viria a ser esse Messias. Quando nós temos a citação dos salmos lá no Novo Testamento, junto com essa citação nós temos uma interpretação da comunidade, né? Então nós temos um vislumbre ali para entender que a comunidade cristã cantava esses salmos judaicos, mas com a perspectiva de que um cumprimento de promessa, um cumprimento daquilo que Deus havia dito já tinha acontecido na pessoa de Jesus, né? Então é importante também a gente pensar que os salmos, eles são amplos, né, nessa característica de ter vários temas, mas eles nos levam, né, eles nos orientam nessa aproximação a Deus através de um coração, né, que se dedica a Deus, e através de uma percepção daquilo que Deus faz de modo mais amplo, né? Porque Deus atua na vida da pessoa, no seu coração, mas Ele também continua sustentando todas as coisas. Fica aqui uma dica para você, aquilo que eu falei sobre a meditação dos salmos, para que você selecione um salmo, que seja um salmo por mês, né? E no momento da sua devocional, você lê esse salmo, seleciona um dos versículos e, numa condição ali de oração, de reflexão, olhe para esse versículo, aplicando isso ao seu coração e vendo como que Deus
tem conduzido a sua história a partir daquelas verdades que estão contidas ali, né? Você pode selecionar, por exemplo, o Salmo 119, como eu disse, ele é o maior, mas ele é um salmo que vai dia após dia falando conosco a respeito da nossa postura com relação à palavra de Deus, né? Eu tenho ganhado muito com isso, por isso eu oriento vocês a fazer assim, e não só eu, mas muitas pessoas durante a história da igreja têm se beneficiado grandemente desse exercício de meditar a partir daquilo que os salmistas nos deixaram. Bom, como eu disse, se fosse para a gente estudar todos os salmos, a gente precisaria de um ano, ou talvez mais do que um ano para fazer tudo isso, mas como orientação, como direção, acredito que a gente faz um apanhado geral pensando nos salmos a partir desses temas. Que Deus te abençoe e